Olá, eu sou Emerson Camelli e nesse vídeo eu vou falar para você como o coaching pode ajudar na felicidade no trabalho. Eu sou treinador comportamental e pesquisador da felicidade no trabalho e no trabalho de uma maneira geral. E acho que ontem, por acaso, apareceu uma reportagem no Fantástico falando sobre coaching, tinha coisas boas sobre coaching, coisas não tão boas. Também e a verdade é que é isso, qualquer metodologia você vai encontrar coisas boas, coisas que não são tão boas. Você vai encontrar, como em qualquer profissão, profissionais bons e muito competentes, profissionais também não tão bons, gente que inventa um monte de coisa. E na verdade aqui a ideia desse vídeo não é ficar defendendo o coaching, né? Porque eu acho que até o coaching não precisa de nenhuma defesa. Quem conhece a metodologia sabe aonde ela pode ser aplicada e onde não deve ser aplicada. Mas a ideia é como eu pesquiso e pratico a felicidade no trabalho, a ideia é mostrar como essa ferramenta, como o coaching pode ser usado para melhorar, tá? Para trazer mais felicidade no trabalho. Então, acho que em primeiro lugar, e eu já deixei tudo escrito aqui, porque a ideia é que esse vídeo ele seja, essa live, esse vídeo ele seja relativamente curto. Vamos começar então explicando o que é coaching. Coaching, na verdade, tem muita gente que fala, pô, mas coaching é isso, coaching é aquilo, coaching é terapia, coaching é aconselhamento. Não, coaching nada mais é do que um método. O que é um método? Algo sistematizado para fazer alguma coisa. Por exemplo, uma receita de bolo. Uma receita de bolo é um método que você tem para fazer o bolo. Então, é um método. O coaching é um método que tem a função, certo? Que visa atingir objetivos e metas. Então, uma pessoa, por exemplo, quer subir na hierarquia da empresa, quer ser promovida, por exemplo. Então, ela tem uma meta. Poxa, hoje eu sou supervisor, eu quero chegar a gerente. Ela tem uma meta, tem um objetivo. O coaching pode ajudar a pessoa a atingir esse objetivo. O coaching é o método, é o processo. O coach é o profissional que ajuda essa pessoa a atingir este objetivo. Então, o coaching é um método que visa atingir objetivos e metas. E como? Por meio de planejamento, por meio de autoconhecimento, quer dizer, a pessoa começa a se conhecer mais, ela passa a conhecer quais são suas forças, quais são as suas fraquezas, que pontos ela precisa melhorar, que pontos ela já está muito bem. Além disso, trata também crenças e principalmente, aqui nesse ponto para atingir o objetivo, principalmente a questão de crenças limitantes. Você já deve ter ouvido falar, né? Crença limitante. O que é uma crença limitante? É algo que a pessoa acredita e a limita. Então, por exemplo, eu quero atingir o meu objetivo, quero chegar a ser gerente, mas eu acredito que eu não tenho competência para isso. Eu acredito que eu não tenho as habilidades. Acho que não adianta. Para ser gerente tem que ser muito melhor. Exatamente por isso a pessoa nem se esforça, ela nem tenta alcançar o objetivo. Então é uma crença que limita e também visa modificar alguns comportamentos que podem estar levando a pessoa a não alcançar os seus objetivos. O coaching ele trabalha muito com isso, ele trabalha muito com a questão do planejamento, como é que a gente vai fazer isso com os comportamentos que levam à ação. E talvez esse seja o foco aqui do coaching, ação. Ele sempre leva à ação. Ele é muito focado em resolver os problemas. Ele não é, o objetivo principal não é de repente trazer levar a autorreflexão, mas não é a pessoa ficar refletindo muito nas questões filosóficas da sua vida. Isso, para isso, de repente, tem a filosofia. Nem, poxa, eu acho que eu tenho algum trauma que está me impedindo. Para isso, você tem as terapias, você tem profissionais, de repente, da área de saúde que podem te ajudar mais para isso. O coaching, não. Apesar de que, obviamente, quando você está lidando com pessoas, tudo pode até ser um processo terapêutico, apesar de o foco não ser esse. Então, muitas vezes a pessoa melhora, você imagina, ela melhora, consegue atingir o seu objetivo, ela melhora a sua autoestima, melhora a segurança que ela tem nela mesma, e com isso ela acaba até resolvendo outros problemas paralelos que ela tem. Mas o foco não é isso. Então, primeiro isso, o coaching. Para que serve o coaching?
Obviamente, se o coaching serve para atingir objetivos e metas, ele também pode nos ajudar a atingir objetivos e metas para nos deixar mais felizes no trabalho. E aí vem o segundo ponto desta aula, desse vídeo, que é a felicidade no trabalho. O que é felicidade, afinal? Felicidade, o que é felicidade para mim pode ser diferente do que é felicidade para você, e realmente geralmente é. Mas aqui a gente leva muito em conta o que a ciência diz que é felicidade e o que é felicidade no trabalho. E é bom deixar claro que mesmo tratando-se de ciência, quando você fala principalmente de ciências das áreas sociais, das áreas humanas, ou chamadas também as soft sciences, né, ciências mais leves, podemos dizer assim, você tem muitas diferenças. Então não quer dizer que é isso e acabou. Disse que é assim e é isso e acabou. Não é, por exemplo, sei lá, como grandes partes da matemática e da física, que é uma coisa muito mais exata. Aqui não, aqui a gente tem uma tendência. Estatisticamente falando, o comportamento ou o direcionamento seria esse. Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, ou de felicidade, trazendo o aspecto científico, quer dizer que foi realizada uma pesquisa e a maior parte das pessoas age dessa maneira. A maior parte das pessoas tem essa tendência. Não quer dizer que todas as pessoas vão reagir da mesma maneira. Deixar isso claro. Ok, bom, felicidade no trabalho. Existem várias pesquisas que falam sobre felicidade no trabalho e grande parte delas convergem para alguns aspectos que, quando a pessoa desenvolve ou cuida de algumas áreas, alguns aspectos na sua vida, ela geralmente se sente mais feliz no seu trabalho. Quando uma pessoa sente que seu trabalho é importante, quando ela sente que está se desenvolvendo no trabalho, quando ela sente que ela pode contar com os outros, que ela pode confiar nos outros, que aquilo está trazendo crescimento para ela, geralmente a pessoa entende ou percebe que é mais feliz no seu trabalho. Existem vários modelos que, quando aplicados, têm mostrado um resultado muito bom na felicidade no trabalho. E eu trago aqui um modelo que eu gosto muito, é um modelo, na verdade, que é a junção de alguns outros modelos que eu estudo, mas que diz o seguinte: felicidade no trabalho. O que pode trazer felicidade no trabalho? Propósito. Propósito. Quando você tem um propósito no seu trabalho. O que é um propósito? Um significado. Seu trabalho não é feito somente para pagar contas. Ele tem também algo maior, um benefício maior, talvez um benefício maior para as pessoas próximas, um benefício maior para o mundo. Ele tem um significado maior. Então, as pessoas que sentem que o seu trabalho tem um significado maior, geralmente elas são mais felizes. Por exemplo, eu entendo que o meu trabalho tem um significado maior. O significado maior do meu trabalho é ajudar as pessoas a se desenvolver, a crescer e, com isso, serem mais felizes. Então, a partir do momento que eu entendo que esse trabalho tem um significado maior, eu me sinto mais energizado. Eu me sinto mais feliz realmente de estar, toda vez que eu faço um treinamento, toda vez que eu de repente faço uma consultoria numa empresa e sinto o retorno das pessoas, isso me deixa muito feliz, muito satisfeito. Então a primeira parte seria o propósito. Segundo, engajamento. Engajamento. Engajamento é estar presente, estar realmente engajado no seu trabalho. Uma pessoa engajada é aquela pessoa que tem uma conexão psicológica com o seu trabalho. Eu costumo dizer que a pessoa que está comprometida, ela faz tudo que tem que ser feito. A pessoa que está engajada, ela faz tudo que tem que ser feito e algo mais. Só que esse engajamento, aqui falando de felicidade no trabalho, não é aquele engajamento que a pessoa faz por obrigação. Porque tem que fazer. Não. É aquele engajamento que a pessoa faz porque ela já viu que tem um propósito e ela gosta daquilo. Ela está usando as suas forças, as suas principais habilidades.
E quando ela usa isso, porque se eu tenho uma força, eu tenho uma habilidade que é muito boa. Quando eu uso essa força, essa habilidade no meu trabalho se desenvolve muito bem. E eu tenho bons resultados. E isso me deixa feliz e faz com que eu queira fazer mais. Porque eu estou usando algo que é praticamente natural meu, que foi desenvolvido. Então, com isso, eu me engajo mais. Eu entro num estado que muitos conhecem como estado de flow. Muitas vezes, apesar de ter uma diferença de engajamento e estado de flow, mas geralmente você acaba entrando também nesse estado de flow ou de fluxo, quer dizer, você perde noção de tudo. Nossa, quando você vê já passaram 1, 2 horas e você estava ali nesse trabalho. E isso te traz uma satisfação muito boa, muito grande. Então, segundo ponto, engajamento. Terceiro ponto, resultados. Sim, para você ser feliz no trabalho, como qualquer grande outras áreas da sua vida, mas no trabalho principalmente, você tem que ter resultados, você tem que sentir que está tendo resultados. Esses resultados são resultados de crescimento pessoal. E esses resultados são os resultados do seu trabalho. Se você o resultado final do seu trabalho. Porque se você não vê que o seu trabalho está servindo para alguma coisa, você não vê os resultados. Então, por isso que é importante você ter as metas e os objetivos no seu trabalho. Porque aí você vai entender, vai ficar mais palpável o seu resultado. Eu trabalho com processos. Tá, eu vou fazendo processo, eu não faço nem ideia, de repente, para que servem esses processos. Agora, a partir do momento que você tem uma meta, vou fazer 10 processos por semana. Bom, então tá, então você já vê o seu resultado, você vê que você pode melhorar, você vê que de repente você não está muito bem, e você dá um significado para aqueles processos, voltando aqui no propósito. Então, não é somente um processo, é uma pessoa que está atrás, que está por trás daquele processo. Você dando um significado, você vê que tudo vai se conectando. Você dá um significado para o seu trabalho. Como esse trabalho você usa as suas forças, a sua habilidade, você se sente mais engajado. Se sentindo mais engajado, naturalmente você vai ter melhores resultados e você estabelece metas e objetivos para medir esses resultados. Você também precisa ter atenção nos relacionamentos. Nossa vida geral, a atenção nos relacionamentos é muito importante e não poderia deixar de ser importante também no trabalho. Tá? E a atenção nos relacionamentos aqui no trabalho não quer exatamente dizer que você precisa fazer amizades no seu trabalho, mas se você fizer é muito importante, se você fizer é muito bom. Pessoas que desenvolvem, que têm amigos no seu trabalho, elas se sentem mais felizes, elas geralmente ficam mais tempo naquela empresa, elas desenvolvem mais resiliência, porque elas têm mais apoio. Então, se você tem pessoas que você confia, que são seus amigos no seu trabalho, isso é muito bom também. Isso seria o melhor dos mundos. Mas aqui a gente fala também em relacionamentos, aqueles relacionamentos que envolvem cordialidade, gentilezas, criar um clima propício para o trabalho, resolver conflitos, não ficar achando picuinhas, por exemplo. Tá? Então a atenção nos relacionamentos é isso. É você ser cordial com os seus colegas. E sim, você se interessar por eles. E quem sabe até se você pode desenvolver uma amizade, né, no seu trabalho, ou várias amizades, isso seria ótimo. Mas é muito importante você ter atenção aos relacionamentos. A gente fala muito de networking. Né? O networking é uma atenção aos seus relacionamentos. É você ter pequenos cuidados com as pessoas. Pessoas que às vezes você, do seu trabalho mesmo, ou de outros trabalhos, que faz muito tempo que você não fala, mas que você gosta daquelas pessoas, ou gostava, ou tinha contato, e pode sim se conectar com elas. Então a gente viu propósito, engajamento, resultados, atenção aos relacionamentos e, por último, mas não menos importante, inteligência emocional. E aí, com certeza você já ouviu falar, talvez você já estudou alguma coisa sobre inteligência emocional. A inteligência emocional, ela geralmente não está nos modelos mais estudados de felicidade, como o modelo PERMA, por exemplo, que é o modelo de Martin Seligman, ou o modelo PERC, que é um modelo desenvolvido pela Universidade da Califórnia, Berkeley.
ou tem o modelo Spire também. Tem vários outros modelos. A inteligência emocional ela não aparece assim nesses modelos. Mas o que eu percebi estudando também inteligência emocional é que ela é sim fundamental para a felicidade no trabalho. Para a felicidade de uma maneira geral, mas para a felicidade no trabalho. Por quê? Porque a pessoa, quando desenvolve inteligência emocional, ela tem mais autoconhecimento, que o coaching também ajuda a desenvolver. Ela tem a percepção das suas emoções, ela consegue gerenciar melhor suas emoções, então ela acaba evitando conflitos, muitas vezes desnecessários, no seu trabalho. Ela consegue se manter motivada, ela já desenvolve a resiliência, que é a capacidade de você levar uma pancada, assimilar, aprender com aquilo e crescer e aprender. Então ela desenvolve melhor a resiliência, ela se torna mais empática, se colocando no lugar dos outros e melhora os seus relacionamentos interpessoais. Então ela melhora os relacionamentos com toda a sua equipe, com todas as pessoas que estão no seu trabalho. Então por isso que a inteligência emocional também é fundamental para a inteligência no trabalho. E aí você tem as iniciais aqui dessas palavras que formam o modelo peraí que está na hora de ser mais feliz no trabalho. E aí, para a gente finalizar e trazendo uma aplicação bem prática de como o coaching pode ajudar na felicidade no trabalho, eu trago aqui os pilares do que eu chamo carreira ideal. Os pilares da carreira ideal. Pilares da carreira ideal. Então, quais são os pilares dessa carreira ideal? E quando eu chamo carreira ideal, por que eu chamo carreira ideal? Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas têm na cabeça aquele trabalho dos sonhos. Poxa, se eu tivesse esse trabalho, eu seria feliz. Se eu tivesse isso, eu seria feliz. Só que esse trabalho dos sonhos, elas só veem o lado bom desse trabalho. Elas só olham para aquela situação maravilhosa do trabalho. Elas não veem os outros lados. E aquele trabalho dos sonhos, muitas vezes, pode acabar se tornando um pesadelo na vida da pessoa. Eu tive alguns exemplos, mas o exemplo mais claro para mim que ficou na minha vida foi que um dia eu pensei, nossa, eu quero trabalhar assim, na praia. Eu jogava vôlei de praia, então eu pensava assim, nossa, eu quero trabalhar na praia, só de camiseta e bermuda, e eu quero um trabalho que não tenha muita cobrança em cima de mim, porque eu também trabalhava, na época, acho que era gerente de banco, e daí tinha aquela pressão enorme por metas e objetivos. Então eu ficava muito, eu quero esse trabalho. Só que também é o seguinte, eu quero um trabalho que me dê bastante dinheiro, porque eu quero trabalhar na praia, eu quero trabalhar com algo que não me dê pressão, e eu quero trabalhar em algo que me dê bastante dinheiro. E como é que eu vou achar esse trabalho? Não sei, o trabalho dos sonhos. E eu lembro que eu falei, olha, não sei, Deus, resolve aí que eu quero esse trabalho. Alguns anos depois, eu estava nos Estados Unidos e aconteceu lá de eu arrumar um trabalho que eu ficava o dia inteiro praticamente na beira da piscina. Na praia eu morava numa cidade litorânea ali na Flórida, então ficava praticamente perto da praia, o dia inteiro do lado da piscina, trabalhava de camiseta, bermuda e ganhava relativamente bem. O que eu ganhava lá dava para eu pagar tudo que eu queria, comprar alguma coisa, ainda sobrava e mandava dinheiro para o Brasil, enfim. O que eu fazia? Eu era técnico de manutenção de piscinas. Eu limpava piscinas e consertava os equipamentos. Era um trabalho ruim? Sinceramente, não. Era um trabalho técnico, como qualquer outro aqui no Brasil. E como eu tinha uma formação técnica, para mim até foi mais fácil. Então eu ascendi rapidamente na carreira. Lá em 1 ano e meio, 2 anos, eu tinha me tornado gerente da empresa. Mas o fato é o seguinte... Eu via o lado bom desse trabalho, só que eu não via o lado que não era tão bom para mim. Que depois que eu aprendi tudo aquilo, todo o trade, todos os processos, eu não tinha mais um desenvolvimento, eu não tinha mais um crescimento.
E depois de um certo tempo, pouco mais de 2 anos, aquilo, sabe, me deixava num tédio enorme. Então aquele que era o trabalho dos meus sonhos, né, o trabalho do meu sonho passou a ser um pesadelo. Por isso que eu não falo mais em carreira ou trabalho dos sonhos, e sim ideal. Como é que você constrói a sua carreira ideal? Primeiro, autoconhecimento. Primeiro é autoconhecimento. Falei antes já do coaching, depois da inteligência emocional, e o autoconhecimento ele é fundamental. Para você entender no que você é bom, no que você não é bom, o que você gosta, o que você não gosta, quais são as suas forças, e eu uso muito as forças de caráter, que é uma ferramenta da psicologia positiva. Você também tem uma outra ferramenta que chama os pontos fortes, mas é muito importante você entender isso. Principalmente também é muito importante você entender quais são os seus valores. Tá? Quais são os seus valores? Valor é aquilo que está intrínseco, que vem do seu crescimento, seu desenvolvimento, que praticamente diz quem você é e ajuda você a tomar decisões. Então, primeiramente, você precisa se conhecer. O que geralmente acontece? Tá? Os 3 pilares são autoconhecimento, visão do mercado e ação. Tá? E eu já vou falar um pouco de cada um deles para te mostrar o que acontece. Então, primeiro, autoconhecimento, se conhecer muito. E o coaching pode te ajudar muito no autoconhecimento. Então, segundo ponto, visão do mercado. Mas o que é visão do mercado? Eu ia ali no Walmart e ter uma visão dele? Não, não é isso, não é daquele mercado. Visão do mercado é visão do mercado de trabalho. Eu já fui CLT, né? Já fui funcionário. Hoje eu sou sócio de uma empresa, então eu sou empresário e também sou servidor público. Então eu tive todas essas esferas de servidor público federal, já fui servidor público municipal, já tive outras 2 empresas e sou sócio de uma empresa hoje na área de educação. O que eu vejo? Que as pessoas se lançam ao mercado sem ter consciência nenhuma de como são esses mercados. Então você tem, por exemplo, uma pessoa que, eu vou ser funcionária pública, servidora pública. E ela começa a estudar para fazer concurso para ser servidora pública, passa no concurso de servidor público, começa a trabalhar e depois que ela vai descobrir o que é ser um servidor público. Antes ela só pensa o quê? Não, eu quero ter estabilidade e quero ter o salário. Né? Não vou ser mandado embora, o servidor público é mais difícil realmente, né? Ser demitido e vou ter o meu salário ali. Ela pensa nisso, só que ela não pensa nos outros aspectos do serviço público, tá? Que não tem nem algo bom ou ruim, mas que muitas pessoas não se encaixam, que é, por exemplo, a estabilidade não é só a estabilidade do salário, muitas vezes é uma estabilidade na carreira. Muitas carreiras você entra fazendo aquilo e você vai terminar fazendo aquilo. Tem algumas que não, tem carreiras que são muito mais dinâmicas, mas as pessoas geralmente não se preocupam com isso. O que acontece? Por exemplo, eu tinha um conhecido, faz um bom tempo que eu não vejo, mas eu não conheci, ele era auditor da Receita Federal, na época tinha um salário de mais de 22 mil reais, e era muito infeliz, porque ele não gostava daquilo que ele fazia, e ele era mais infeliz ainda porque ele ficava naquela, poxa, como é que eu vou largar um salário de 20 e poucos mil reais por mês? Então aquilo era uma desgraça para ele. Ele gastava tudo, praticamente, o que ele ganhava, tentando superar a frustração que ele tinha no trabalho. Então esse aqui é só um exemplo. Da mesma maneira, a pessoa, eu vou ser empreendedor. Muitas vezes a pessoa não tem jeito. Poxa, não tem jeito. Perdi o emprego e eu tenho que fazer alguma coisa e vou ser empreendedor. Mas também, da mesma maneira, ela não sabe o que é ser um empreendedor. Na verdade, eu não digo nem empreendedor, eu digo empresário, porque empreendedor você tem que ser empreendedor no serviço público, você tem que ser empreendedor quando você é funcionário e você tem que ser empreendedor muito mais quando você é empresário. Mas sendo empresário, você tem aquela característica, né, no mundo empresarial, aquela característica que eu vou ter mais liberdade de escolha, eu vou ter uma certa flexibilidade, muitas vezes, dependendo do que você fizer no seu horário, mas, na verdade, isso também pode ser uma ilusão, porque você, se não cuidar, acaba se tornando escravo daquilo.
E você vai correr muito mais riscos também. A sua possibilidade, você tem uma possibilidade de ganhar mais dinheiro, de ter mais recursos, mas também você pode correr muito mais riscos. Então é muito importante a pessoa primeiro ter essa visão do mercado, tá? O que é ser um funcionário CLT, o que é ser um servidor público, o que é ser um empresário. Dentro de dessas três linhas, vamos dizer assim, tá? O que cada carreira pode me proporcionar? Então primeiro eu me conheço, tá? Me conheço. Depois eu olho para essas três grandes áreas, vamos dizer assim, essas três grandes linhas, esses três, né, o CLT, ser funcionário, ser empresário, ser servidor público. Dentro de cada uma delas, o que eu encontro? E o que tem mais a ver comigo? Isso, é claro, é um exercício que pode não ser tão fácil, mas que sim, que o coaching pode te ajudar, porque ele vai te trazer muito conhecimento. Eu estou falando hoje, o vídeo é do coaching, mas eu uso a metodologia coaching nos meus treinamentos, muitas vezes nas consultorias. Hoje eu atendo muito pouco com coaching, porque eu gosto mais de estar com mais pessoas. E isso, quem me ajudou muito a definir isso foi o coaching também. Então eu fiz processos de coaching para me definir, olha, Emerson, você tem mais... os seus pontos fortes são esse. Isso aqui para você não é tão bom, você não tem essa força. Eu poderia desenvolver? Poderia, mas eu foco a minha carreira naquilo que eu vejo que são os meus pontos fortes, aquilo que eu gosto mais, aquilo que quando eu estou desempenhando, eu sinto que eu estou dando o meu melhor e eu tenho feedback das pessoas que eu também estou dando o meu melhor. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu adoro fazer planilhas, eu sei mexer em planilhas, aprendi no meu trabalho, sei fazer fórmulas, etc. Mas eu não sou aquela pessoa detalhista que gosta de ficar ali conferindo e fazendo cálculos o tempo todo. Então, por não ser uma força, eu poderia melhorar ainda mais isso? Poderia, como eu melhorei, fiz treinamentos, então hoje eu sei até mexer em macros do Excel, né? Para quem não sabe o que é, procura que você vai entender. Você até mexer em macro do Excel. Mas não é aquela coisa que para mim é uma maravilha, como algumas pessoas que eu conheço adoram isso. Então eu seria no máximo uma pessoa mediana, tá? Mediana, eu não passaria disso. Sendo que quando eu uso as minhas forças, porque eu tive o autoconhecimento, né, eu sou uma pessoa melhor. E aí eu tenho a visão do mercado. E obviamente isso também veio com a experiência. A experiência de já ter passado por vários cargos como funcionário, trabalhando como CLT, depois sendo empresário e depois sendo servidor público. Então, claro, para mim fica mais fácil hoje ter essa visão dessas três áreas. Fica bem mais fácil. Mas exatamente por isso, porque fica mais fácil e de repente talvez para você não seja tão fácil, que eu faço os vídeos e que eu trabalho com o que eu trabalho para trazer essa experiência, para que você não caia nos mesmos erros, faça as mesmas burradas que eu já fiz. O outro pilar, então, o outro pilar da sua carreira ideal é a ação. Ação. Então, primeiro, autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei minhas forças, minhas fraquezas, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são as minhas habilidades. Segundo, visão do mercado, ou conhecimento do mercado. Bom, eu conheço, então eu sei o que é trabalhar como CLT, eu sei o que é trabalhar como empreendedor, eu sei o que é trabalhar no serviço público, e dentro dessas três grandes áreas eu posso identificar aquelas que serviriam melhor para mim. Talvez até as três poderiam ser uma possibilidade. Ok. E o terceiro passo é a ação. Tá. Definir que você é servidor público, por exemplo, e escolhi a área. Você é servidor público do setor, sei lá, do judiciário, por exemplo, que é algo que me atrai. Ou porque eu já sou advogado, ou enfim, porque é algo que me atrai. O que eu preciso fazer para me tornar um servidor público do judiciário? E aí, também no judiciário, talvez seria, no judiciário geralmente você pode ser terceirizado e concursado, mas se de repente você escolhe o executivo, você tem que analisar também o seguinte: a gente fala de serviço público, geralmente as pessoas pensam em serviço público
servidor concursado, mas não é só o concursado. Você pode ser um servidor público eleito. Você pode ser um vereador, um prefeito, um deputado, um presidente. Aí você precisa de outras características, de outras ações diferentes daquela do servidor público que vai ser concursado. Da mesma maneira, você pode ser um servidor público contratado sem o concurso, né? Geralmente por indicação. E isso a gente tem muito, que são os cargos chamados cargos de confiança, que é aquela pessoa que não fez um concurso público, mas se torna também um servidor público. Só não é um servidor público estável, um servidor público efetivo. Ele não fez um concurso para ser servidor público. Então, é muito importante você saber o que fazer, o que eu preciso fazer para ser um empresário, ou o que eu preciso fazer para ser um ótimo funcionário. O que eu preciso fazer para ser contratado pela empresa que eu quero trabalhar. Você, olhando, né, e tendo atenção a esses 3 pilares, autoconhecimento, visão do mercado e a ação, você consegue construir a sua carreira ideal. E o coaching pode sim te ajudar em cada um desses processos. Então é isso que eu queria trazer para você hoje. A ideia aqui, como eu falei, não é falar muito detalhado, muito sobre o coaching, mas eu espero que tenha ajudado, na prática, a você entender como o coaching pode te ajudar a desenvolver a sua carreira, a construir aquilo que eu chamo de carreira ideal, que é o que eu venho construindo para mim nos últimos 4 anos, e eu passei por todo esse processo de entender como isso. Só que também teve o seguinte, né? Eu fiquei, nos últimos 4 anos eu venho construindo essa carreira que eu chamo de carreira ideal. Só que eu demorei pelo menos mais uns 20 anos batendo cabeça até conseguir encontrar. Porque, como eu falei, o que geralmente as pessoas fazem? Elas já partem para ação. Eu preciso arrumar um emprego, né? Eu vou atrás disso, ou eu vou ser servidor público, ou eu já vou abrir uma empresa. E a pessoa não entende nada sobre aquilo, não sabe quais são as características daquela área, ela não se conhece e com isso ela acaba se frustrando e não sendo feliz. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu perfil, confira também outros vídeos lá no YouTube e a gente se fala. Até a próxima. Tchau, tchau.